Ele acordou com o som da chuva batendo no telhado e a estranha sensação de que aquele não era o teto da própria casa. O quarto era pequeno, paredes brancas sem quadros, uma janela com grades, o cheiro de hospital misturado com ferrugem. Tentou se lembrar do que tinha acontecido. Nada. Nem o nome. Quando a enfermeira entrou, ele forçou um sorriso. Onde eu estou? Ela o olhou por um segundo longo demais. No pronto-socorro de Santa Amélia. Sofreu um acidente. Meu nome... Consegue ver no prontuário? Ela folheou o papel devagar, como se procurasse algo que não existia. Está em branco. À tarde, veio um homem de terno, dizendo ser policial. Mostrou uma foto na tela do celular. O senhor reconhece alguém aqui? Era ele mesmo, mas com um olhar diferente, como se aquela fosse uma versão que o observava de longe. Esse homem, quem é? O policial hesitou. É disso que precisamos saber. Quando recebeu alta, não havia ninguém para buscá-lo. Nenhum contato, nenhum endereço. Voltou sozinho até o local do acidente. Um trecho de estrada vazio, com marcas de frenagem e uma placa caída. No asfalto, entre cacos de vidro, encontrou uma carteira de couro. Dentro, um documento encharcado. O rosto era dele. O nome, não. Rogério Alves. Ele repetiu o nome em voz baixa, tentando fazer soar familiar. Mas algo dentro dele sussurrava outro nome. Um que não lembrava, mas que o fazia estremecer. Naquela noite, o reflexo no espelho parecia observá-lo com desconfiança. Ele percebeu. Não sabia mais quem era. E, talvez, o pior, é que ninguém mais sabia também. 3 meses antes do acidente, Rogério, ou o homem que agora levava esse nome, morava em um condomínio no interior de São Paulo. As casas eram todas parecidas. Portões altos, jardins impecáveis e segredos escondidos sob o cheiro de grama cortada. Trabalhava como consultor de segurança digital para empresas, um ofício que exigia mais silêncio do que talento. O tipo de trabalho que faz alguém ser útil sem ser lembrado. À primeira vista, sua vida era meticulosamente organizada. Relógio sempre no mesmo pulso, café sem açúcar, rotinas cronometradas. Mas o que ninguém via era o vazio entre os gestos. A esposa, Marina, o chamava de o homem das senhas. Ele sorria, achando graça, sem perceber que ela dizia isso mais por solidão do que por humor. Nos últimos meses, algo havia mudado entre eles. As conversas se tornaram roteiros curtos, e os jantares pareciam entrevistas formais. Uma noite, Marina perguntou: "Você ainda me ama?" Ele respondeu o que qualquer homem disciplinado responderia: "Claro." Mas a pausa que veio antes do claro foi longa o suficiente para que o ar na sala pesasse. Na manhã seguinte, recebeu um e-mail anônimo com o assunto: "Você sabe quem é?" Dentro, uma única frase. Às vezes, o passado apaga quem não devia. Ignorou, achando que fosse alguma tentativa de golpe. Mesmo assim, durante o resto do dia, não conseguiu parar de pensar nisso. Dias depois, em uma reunião, um cliente o questionou sobre um sistema de vigilância que ele mesmo havia criado anos antes. Rogério tentou acessar os arquivos, mas o servidor negava sua entrada. Usuário inexistente. A cada tentativa, o sistema parecia lhe devolver um aviso pessoal, como se dissesse: "Você foi removido." À noite, enquanto mexia em pastas antigas, encontrou um pendrive sem rótulo. Dentro havia fotos dele com pessoas que não reconhecia. Colegas de trabalho, talvez, mas os ambientes pareciam diferentes, mais frios, quase clínicos. Numa delas, uma mulher segurava uma prancheta com o logotipo de uma empresa de pesquisa neurológica. No canto inferior direito, o nome: Instituto Veritas. Foi até lá no dia seguinte. O prédio ficava num bairro afastado, entre terrenos baldios e laboratórios abandonados. Nenhum carro, nenhuma placa na entrada. Quando bateu à porta, uma mulher de jaleco atendeu com expressão neutra. "Posso ajudá-lo?"
Acho que já esteve comigo, respondeu ele, sem saber de onde veio aquela frase. Ela o olhou fixamente, avaliando cada traço. O senhor está enganado. Mas antes de fechar a porta, sussurrou. Volte antes que lembre. Naquela noite, Marina o encontrou na varanda, olhando para o nada. Você está diferente, disse. Só estou cansado. Não. É como se tivesse voltado. Alguém que eu não conheço. As semanas seguintes foram uma sucessão de lapsos. Rostos conhecidos que não o reconheciam. Documentos desaparecendo. E-mails que sumiam após serem abertos. Começou a desconfiar de si mesmo. Anotava pequenos detalhes para se lembrar de quem era. Gosto de café preto. Sou casado com Marina. Tenho 38 anos. Mas uma anotação em especial o assustou. Se eu esquecer de novo, procure Veritas. Ninguém nunca o viu sair de casa na noite do acidente. Mas às 2 da manhã, as câmeras de segurança mostraram seu carro deixando o condomínio, sozinho. No banco do passageiro, uma pasta preta com o logotipo do Instituto Veritas. E um bilhete preso ao painel, escrito com a própria caligrafia. Se eu morrer, é porque tentei lembrar. Nos dias seguintes, Rogério passou a viver como alguém em busca de provas da própria existência. Cada esquina parecia um teste. Cada rosto, um espelho torto. O mundo estava igual, mas agia como se ele fosse uma falha no sistema. Começou indo ao cartório. Nenhum registro de nascimento. Foi à delegacia. Nenhum RG válido. No banco, a mesma resposta. Senhor, esse CPF não existe. E o funcionário, ao devolver o documento, o olhou com pena, ou com medo. À noite, sentado na cozinha do apartamento que agora alugava por dia, ele espalhava sobre a mesa tudo o que ainda provava que era alguém. Um relógio com as iniciais R.A. gravadas, um pedaço de carteira de motorista e uma foto antiga, ele e Marina em frente a uma casa azul. No verso, em sua própria letra, não conte tudo a ela. Essas palavras o perseguiram. O que ele não deveria ter contado. E por quê? Procurou Marina. Levou flores, mas ela o recebeu com o rosto frio de quem fala com um estranho. Desculpe, a senhora é Marina Alves. Sou, mas não o conheço. Eu sou seu marido. Ela deu um passo para trás. Isso é alguma piada? Meu marido morreu há 1 ano. Isso é impossível, tu sussurrou. Eu acordei há 1 semana no hospital. Ela o olhou com algo entre horror e piedade. Meu marido também acordava no meio da noite dizendo que não lembrava de nada. Fechou a porta. Mas antes, completou. Seja lá o que você está procurando. Espero que nunca encontre. As palavras dela o cortaram por dentro. Ele se sentiu como um fantasma tentando convencer os vivos de que ainda respirava. No dia seguinte, um envelope foi deixado embaixo da porta do quarto, sem remetente. Dentro, uma única folha com um endereço e uma frase datilografada. Você autorizou o esquecimento. O endereço levava a uma clínica fechada, nos arredores de Campinas. Os vidros estavam quebrados, o jardim tomado por mato. No portão, uma placa enferrujada. Instituto Veritas. Pesquisa cognitiva e memória aplicada. Empurrou a porta e entrou. O ar tinha cheiro de papel queimado e desinfetante velho. Nos corredores, pastas jogadas, etiquetas arrancadas. Mas em uma das salas, encontrou uma gaveta trancada. Usou uma chave que não lembrava ter. Dentro, havia um dossiê com seu nome. Projeto Eterno. Sujeito R.A. As páginas descreviam um experimento de substituição de identidade, um procedimento de limpeza de memória emocional seletiva. Assinatura no rodapé. Rogério Alves, coordenador de projeto. O chão pareceu se mover. Ele não era o paciente. Era o criador. De repente, uma voz ecoou no corredor. Sabia que você voltaria. Uma mulher surgiu das sombras, a mesma que abrira a porta meses atrás, no Instituto Veritas. O senhor não devia ter lembrado. O que eu fiz? Perguntou, trêmulo.
O que todos fazem quando querem apagar o passado. Você pagou para esquecer. Ela se aproximou. Você criou o protocolo eterno para apagar traumas emocionais irreversíveis. Mas aplicou em si mesmo depois que... Depois que o quê? Depois que ela morreu. Rogério sentiu o corpo inteiro gelar. Marina? A mulher assentiu. Ela morreu no primeiro teste. Era sua cobaia. O som do coração dele ficou mais alto que o silêncio. Não é verdade. Ela está viva. Eu falei com ela. Falou com uma ilusão criada pela sua própria culpa. Um eco da memória. Saiu correndo pelos corredores, sem saber para onde. No reflexo de um vidro rachado, viu 2 rostos, o dele e outro, apagado, se sobrepondo, como se o espelho também não soubesse quem refletir. Quando conseguiu sair, a noite já caía. Lá fora, o vento soprava forte, misturando poeira com folhas, e uma pergunta martelava em sua mente: se tudo aquilo era verdade? Quem era o homem que agora andava no corpo de Rogério Alves? No bolso, o dossiê queimava como fogo, e em uma das últimas páginas havia um código. Veritas 03. Reativar memória integral. R$70. 3 dias para lembrar, ou desaparecer de vez. Nos dias seguintes, Rogério passou a viver em estado de fragmento. O dossiê do Projeto Eterno se tornara seu único guia e sua maior ameaça. A cada página que lia, algo dentro dele se movia, como uma lembrança tentando sair debaixo da areia. Dormia pouco, com medo do que pudesse sonhar. Começou a ter visões, rostos sem nome, sons de máquinas, um quarto branco com uma mulher deitada. E no fundo, uma voz que dizia: "Você prometeu que eu não sentiria dor." Procurou a mulher do Instituto Veritas, mas o prédio havia sido demolido. Restava apenas uma placa caída e alguém escreveu com tinta vermelha: "A verdade é o que resta depois do esquecimento." Ele sentia que estava enlouquecendo. Ao olhar no espelho, via 2 pessoas, uma com culpa, outra com raiva. Numa madrugada, acordou com o som de passos no corredor. Saiu do quarto e encontrou Marina. Ela estava ali, em carne e osso. Ou talvez não. "Você voltou", disse ela, sorrindo. Mas não devia. Ele tocou seu rosto. Estava frio. "Isso é real?" "Tão real quanto você quer que seja." Ela o levou até a varanda. Lá fora, uma cidade sem estrelas. "Lembra do que me prometeu?" perguntou. Ele balançou a cabeça. Que me deixaria em paz. E então desapareceu. Acordou no chão, sozinho, com o vento entrando pela janela. No peito, uma marca circular, como se tivesse sido conectado a algo. No chão, um papel escrito à mão. Memória 60% restaurada. Era isso. O protocolo estava se reativando. E, junto dele, a dor. Nos dias seguintes, flashes se tornaram mais nítidos. Ele se viu sentado em uma sala de espelhos, falando para uma câmera. "Eu aceito esquecer. Quero esquecer. O experimento é a única saída." Assistiu a si mesmo confessar o que agora o atormentava. "Ela morreu por minha causa. E se eu lembrar, vou querer morrer também." As memórias voltaram como ondas, sem ordem, sem piedade. Marina gritando, a máquina falhando, o monitor apitando e ele, com as mãos sujas de sangue, dizendo: "Não era para ser agora." O espelho à sua frente trincou, e o reflexo se partiu em 2 versões dele mesmo. O homem que criou o esquecimento e o homem que agora precisava lembrar. Rogério entendeu, finalmente, o que o Instituto fizera. Apagou o trauma, mas deixou a culpa como semente. Um lembrete de que nada fica escondido para sempre. Foi nesse momento que percebeu o verdadeiro dilema. Ele poderia destruir o protocolo e perder para sempre a memória de Marina, ou reativá-lo completamente e encarar o que realmente aconteceu, mesmo que isso o matasse. A verdade, ele sabia, não era um direito, era um preço. E, pela primeira vez, estava disposto a pagá-lo.
Ele decidiu que não ia mais negociar com sombras. Se havia um preço para a verdade, pagaria em uma só parcela. No rodapé do dossiê, o código Veritas 03 parecia um convite e uma ameaça. 3 dígitos, 2 letras e um prazo de 72 horas. Abriu o arquivo em hexadecimal, refez mentalmente rotinas que achava ter esquecido e percebeu que o código não era só um protocolo, era um endereço, coordenadas camufladas em números de versão, um horário codificado na soma dos checksuns, um nome de rua escondido na ordem dos blocos. O ponto levava para um anexo subterrâneo do antigo instituto, uma ala que nunca apareceu nas plantas entregues à fiscalização. Mandou a si mesmo uma mensagem programada. Anexou o dossiê, a decodificação e um texto curto. Se este e-mail for enviado, significa que desisti de mim. Entreguem às autoridades. Programou o disparo para 12 horas à frente e guardou o celular no bolso. Era a sua única garantia de que não ia voltar atrás quando o medo chegasse. Antes de ir, procurou o policial que o havia visitado no hospital. Encontrou-o tomando café em uma padaria de esquina, de terno simples e expressão cansada. Preciso que o senhor testemunhe uma coisa, disse direto. Nome? Ele respirou. Rogério. Por enquanto. O policial levantou uma sobrancelha. Por enquanto. Quando sairmos de lá, talvez eu finalmente saiba quem sou. Ou talvez ninguém. Desceram por um terreno baldio atrás de um galpão. Uma porta de aço sem maçaneta. Um leitor velho de cartão e um painel encoberto por poeira. O relógio com as iniciais R e o A pesou no pulso. Teve um impulso. Passou o mostrador pelo leitor, um estalo seco. A porta cedeu 2 dedos, empurrou. O cheiro de metal, ozônio e papel úmido subiu como lembrança antiga. O corredor estreito desembocava numa sala circular. No centro, uma cadeira com cintas nos braços. Ao lado, um rack com cabos e módulos. Painéis desligados mostravam fantasmas de interface. No quadro branco, fórmulas em tinta quase apagada e, ao lado, uma frase sublinhada 2 vezes. Trauma é organização do medo. Quando aproximou a mão do painel, ouviu passos atrás de si. A mulher do jaleco, a mesma que o avisara para voltar antes que lembrasse. Estava apoiada no batente, sem surpresa no rosto. Você não aguenta o que veio buscar, disse, baixa. Eu não aguentei o que fugi de ver. Respondeu. A diferença é que agora eu prefiro quebrar do lado certo. Ela olhou para o policial. Vai ser cúmplice? Vou ser testemunha. Ele disse. E o que eu vir aqui, eu escrevo em ata. A mulher suspirou, aproximou-se do rack e ligou o disjuntor geral. O ambiente respirou. Ventoinhas girando, luzes retomando pulso, o monitor acendendo com um bip longo. A tela exibiu um menu de inicialização com 3 opções: bloquear, limpar, reativar. A terceira exigia uma chave. Ele soube onde procurar sem pensar. Puxou o forro do próprio cinto e retirou um microcartão preso com fita transparente. Mãos tremendo, encaixou a peça. O sistema aceitou com um som breve, quase um clique de língua. Antes que comece, entenda, disse a mulher. Não foi só ego que te trouxe aqui. Foi amor, daqueles que destroem. Você nos obrigou a obedecer a um homem em luto querendo um milagre. Nós avisamos. Você assinou. Você programou. E depois ordenou que apagássemos o que restasse de você que ainda gritava. Eu matei alguém? A voz saiu áspera. Você matou a ideia de que isso teria sido inevitável. Ele respirou pelo nariz, lento, como quem segura um mergulho. Passou os dedos pela tela, selecionou reativar. O monitor pediu confirmação com letras frias. Restauração integral de memória emocional pode resultar em colapso. Continuar? Continuar. Disse alto o suficiente para ouvir a própria decisão. A mulher, então, fez algo que ele não esperava. Colocou uma mão leve no ombro dele.
Se em algum momento você pedir para parar, eu paro. Se eu pedir para parar, é porque está funcionando. Não pare. O policial afastou uma cadeira e abriu o bloco de notas. Caneta pronta. Ele se sentou na cadeira da máquina. As cintas de tecido áspero acomodaram os pulsos. E um arco de sensores encostou na testa. Uma tela lateral acendeu com um campo de eletroencefalografia. O ruído branco preencheu a sala. E uma voz sintética, sem sexo nem idade, inundou o ar. Veritas 03 inicializado. Usuário. R. A. Ele fechou os olhos apenas por reflexo. Confirma a identidade. Raul Andrade. O coração bateu errado. Repita. Confirma a identidade. Raul Andrade. O policial olhou de lado. Você disse que era Rogério. Eu disse por enquanto. Respondeu, a boca seca. O R. A. do relógio era outra coisa. O homem no espelho tinha 2 nomes, e nenhum cabia. A voz continuou, indiferente à náusea dele. Procedimentos anteriores detectados. Eterno fase 1 aplicada em paciente M. N. Resultado. Falha sistêmica. Atesto. Dr. Raul Andrade. Quem é M? N. Ele sussurrou, embora já soubesse. Paciente. Marina Nogueira. Uma lembrança cortou como vidro. Uma sala clara demais. Marina com eletrodos na têmpora, olhando para ele e repetindo 2 vezes, doce e firme. Eu confio. O monitor apitando, os números subindo, a linha entre controle e arrogância borrando. Ele, mais jovem e pior, dizendo para a equipe: eu assumo a responsabilidade. Assumiu e terceirizou, apagando o que doía e tatuando o que acusava. A voz da máquina seguia como um ritual. Registro de consentimento. Gravação disponível. Reproduzir. O comando saiu sem passar pela razão. A sala encheu-se do som de 2 fôlegos, um masculino, contido, outro, levemente trêmulo. Eu, Marina Nogueira, autorizo o procedimento Veritas 03. Se algo acontecer comigo, peço que Raul não pare o projeto. Outra voz, a dele de antes, respondeu. Eu prometo. Ele tentou levantar. As cintas lembraram seu lugar. Isso não aconteceu assim. Sussurrou, frágil, para ninguém em particular. A verdade não precisa do seu acordo. A mulher disse sem aspereza. A máquina prosseguiu. Evento crítico detectado. 2317. Falha de alimentação. Protocolo de contingência. Transferência de assinatura. O que é isso? Perguntou o policial, anotando sem entender. A mulher fechou os olhos por um instante. Você assinou em nome de Rogério Alves quando viu que sua assinatura te enterraria. Criou um usuário fantasma para ser o cadáver administrativo do projeto. Limpou a si mesmo com o nome de outro. A sala ficou menor. As paredes avançaram um passo. Eu roubei a vida de um homem? Você roubou o lugar do erro. É diferente, ela disse. E de repente era cruel ouvir quem ainda o poupava com precisão. Rogério Alves jamais existiu como pessoa. Era um avatar, um casulo para a sua covardia. E como todo casulo, um dia rasga. O monitor piscou. Restauração 40%, 55%, 61%. Imagens entravam como água por uma janela quebrada. Marina rindo com a boca torta, a mão dela no ombro dele antes do procedimento, as anotações na margem, voltar a tocar, falar com a mãe, comprar planta para a sala. Coisas pequenas que sempre valem mais do que qualquer protocolo. E unem-se logo depois, o barulho que não se esquece. A máquina engasgando, a sala gelando, alguém gritando, estabiliza! O relógio na parede parando por um segundo que durou anos. Ele chorou sem som. Não como penitência performática, como quem finalmente encontra a torneira certa. Eu matei o amor que confiou em mim, disse, e a frase parecia grande demais para caber numa boca. Você matou a ilusão de controle. A mulher corrigiu, sem gentileza nem sadismo.
Marina tinha uma doença que você tentou curar com vaidade. Ela morreu porque o corpo disse chega. O que você fez depois foi transformar luto em engenharia. Restauração, 72%. 79%. O painel dispunha porcentagens como lâminas. O policial limpou a garganta. Se ele entrar em choque, a gente para. Se a gente parar, ele nunca sai daqui, disse a mulher. Vai ficar rondando essa sala o resto da vida, com outra máscara, outro avatar, outro nome que não aguenta espelho. Foi quando as luzes piscaram. Alguém mexia lá fora. Passos no corredor. A lembrança do aviso programado de 12 horas queimou a nuca. Se aquela mensagem disparasse, o mundo veria o que ele era antes de ele conseguir sê-lo de novo. A mulher olhou para a porta, mais irritada do que assustada. Você trouxe mais alguém? Eu trouxe o suficiente para não sumir. Ele respondeu. A maçaneta girou. Não abriu. Um corpo do outro lado testou, desistiu, bateu. O policial levantou, mão na arma por reflexo, mais para acalmar-se do que por bravura. O visor seguiu. Restauração, 86%, 90%, 93%. A sala agora tocava duas músicas ao mesmo tempo. A do presente, com botas no cimento e eletricidade, e a do passado, com promessas quebradas e um coração que aprendia a dizer culpa sem adjetivos. Atenção! Desbloqueio final exige comando de voz do usuário original. Diga o nome certo. A mulher pediu, quase um sussurro. Doem quem doer. Ele abriu a boca e, por um instante, não achou o ar. Lembrou do bilhete no painel do carro na noite do acidente. Se eu morrer, é porque tentei lembrar. Lembrou do verso da foto com Marina. Não conte tudo a ela. Lembrou do primeiro e-mail anônimo. Você sabe quem é? Sabia, tarde, mas sabia. Eu sou Raul Andrade, disse, firme, como quem assina uma sentença que já estava escrita. E autorizo a restauração integral. A máquina o reconheceu. Comando aceito. O arco de sensores apertou 1 milímetro. Um calor espalhou-se pelo couro cabeludo. E a voz neutra falou pela última vez antes de começar a devolução. Nota de rodapé do usuário. Se eu chegar até aqui, me proíba de voltar a esquecer. A porta cedeu um palmo. Um braço forçou a entrada. O policial fez o que pôde. Empurrou, segurou, ganhou segundos. Dentro da cabeça dele, porém, outra porta abria de par em par. Marina rindo. Marina com medo. Marina dizendo confio. Marina imóvel. Ele segurou as correias com força, como se fosse cair para dentro de si. Restauração 100%. E então a frase que tirou o pouco ar que restava, escrita sem emoção na tela, como se fosse a coisa mais técnica do mundo. Registro final. O usuário Raul Andrade assumiu a identidade administrativa Rogério Alves, após atestar a morte da paciente Marina Nogueira. O mundo ficou silencioso por um segundo de terremoto. Do lado de fora, a porta arrebentou. Do lado de dentro, ele enfim lembrava tudo. E lembrar era uma forma de morrer, para nascer do jeito certo ou não nascer mais. A mulher deu um passo à frente, abriu as cintas dos pulsos e sussurrou no ouvido dele, antes que os invasores cruzassem a linha. Agora escolhe, Raul. Ou você entrega a verdade e perde o que restou de você. Ou abraça a mentira pela última vez e nos condena todos. A bota atravessou o batente. O policial perdeu o apoio. O e-mail programado contava 30 segundos para o disparo. E ele, enfim inteiro, percebeu que o próximo movimento definiria não um nome, mas um destino. O som da explosão da porta ainda ecoava quando Raul tentou se libertar das correias. A sala piscava em tons vermelhos, alarmes gritando uma contagem regressiva que não pertencia à máquina, mas ao próprio tempo. O e-mail, ele sabia, seria enviado em segundos. E se fosse, o mundo veria o que o Instituto Veritas fez, o que ele fez. A verdade deixaria de ser escolha. O policial, com o braço ferido, tentava conter 2 homens armados. Um deles disparou contra o teto.
Faíscas choveram. A mulher de jaleco gritou algo que ninguém ouviu. Raul arrancou o arco de sensores e cambaleou até o terminal. Restauração completa, dizia a tela. Upload automático em andamento. Não! Rugiu, batendo no teclado. Isso não era para sair daqui. A mulher agarrou seu ombro. Raul, se você interromper agora, tudo se apaga, disse, tentando se fazer ouvir no caos. Inclusive você. Mas ele não queria se salvar. Queria entender o que era certo. A verdade mata, ela gritou. Mas o silêncio também. Ele digitou algo rápido, uma linha de comando improvisada, e o monitor respondeu com uma sequência que não esperava. Transferência autorizada. Alvo. Destinatário único. O policial olhou o relógio e viu o cronômetro do sistema piscando. 0012. O que você fez? Perguntou. Raul respirou fundo. Eu troquei o endereço. Agora, a verdade vai para mim. As luzes piscaram. O ar ficou pesado. O terminal projetou uma janela. Upload em progresso. 20%. Ele sentiu a cabeça queimar, como se os dados não estivessem indo pela rede, mas por dentro dele. O protocolo nunca foi só digital, explicou a mulher, horrorizada. Ele foi desenhado para armazenar lembranças biológicas. Se o upload for direto, o cérebro vai guardar o que precisa guardar. Interrompeu. Eu sou o arquivo. Os invasores avançaram. Um deles agarrou o policial e o jogou contra a parede. O segundo tentou puxar Raul, mas o toque pareceu desencadear uma descarga elétrica. O corpo dele travou. O monitor piscou 70%, 80%, 90%. No meio do caos, fragmentos de memórias projetaram-se no ar. Hologramas que nunca deveriam existir. Marina sorrindo, Marina morrendo, Marina sendo substituída em uma simulação. Cada lembrança era uma ferida reaberta. A mulher de jaleco chorava sem perceber. Raul, se continuar, você vai morrer, gritou. Eu já morri uma vez. Essa é a parte que repara. O sistema atingiu 100%. A tela apagou. Tudo ficou em silêncio. Por alguns segundos, só se ouviu o zumbido dos equipamentos. Então, uma nova janela acendeu, mostrando o texto. Veritas 03 concluído. Usuário Raul Andrade. Status preservado. Modo isolado. Ele caiu de joelhos, ofegante. Sangue escorrendo pelo nariz. O policial correu para ajudá-lo. Fica comigo, gritou. Raul o segurou pela gola, com um olhar que parecia ver além dali. Se um dia te perguntarem o que eu era, diga que eu tentei. A mulher se ajoelhou do outro lado. Você salvou a verdade, murmurou. Mas ela vai te consumir. Ele sorriu com os lábios rachados. Então talvez ela me mereça. Um estrondo de sirene soou do lado de fora. Viaturas cercavam o prédio. A polícia científica, jornalistas, curiosos, todos atraídos pelo caos. Raul sabia que, em poucos minutos, seria levado e examinado, talvez enterrado em relatórios. Mas não importava. O protocolo Veritas tinha feito o que devia. Ele olhou o reflexo rachado do monitor e viu pela primeira vez o rosto certo. Nem Rogério, nem Raul. Apenas o homem que carregava os dois. O homem que nunca existiu, mas que agora vivia pela verdade que não podia mais apagar. A mulher, exausta, levantou-se e o observou com respeito silencioso. E agora? Perguntou. Agora eu lembro. E fechou os olhos. O som das botas se aproximando foi o último que ouviu. Quando o abriram, a cadeira estava vazia, o terminal queimado, e no chão, uma única mensagem piscando, como se o sistema ainda o procurasse. Usuário desconectado. Identidade restaurada. Lá fora, a chuva começou a cair. A mesma chuva da noite em que tudo começou. E tá no topo do prédio abandonado. Uma janela acendeu, mesmo sem energia. O policial olhou para ela e jurou ter visto uma sombra sentada diante do reflexo. Talvez um homem, talvez a lembrança de um. 3 semanas depois,
O caso Veritas 03 já era manchete desbotada nas páginas internas dos jornais. As fotos do laboratório incendiado circulavam com legendas imprecisas. Experimento ilegal de manipulação de memória. Cientista desaparecido. A verdade que o governo tenta esconder. Ninguém sabia ao certo quem era o homem nas gravações. O rosto pixelado, o áudio comprometido, nenhum nome confirmado. Mas havia um nome nas entrelinhas, um que as máquinas não apagaram. Raul Andrade. O relatório oficial dizia que o corpo nunca foi encontrado. As cinzas recolhidas pertenciam a cabos e painéis. Mesmo assim, o laudo final registrava: usuário desconectado. O policial, agora afastado, lia e relia aquele trecho, como quem procura entre palavras uma chance de absolvição. No bolso do paletó, guardava o pendrive que recolhera no chão da sala, uma cópia corrompida do dossiê original. Quando conectou o dispositivo pela primeira vez, o sistema mostrou um único arquivo, nomeado Marina MP4. Deixou o cursor pairar sobre o play, mas hesitou. Havia algo sagrado em respeitar o silêncio dos mortos, mesmo os que nunca morreram. Longe dali, no litoral de Ubatuba, uma pequena casa recém-alugada permanecia sem sinal de internet, sem registros de energia no nome de ninguém. O morador aparecia apenas à noite, comprava pão e café, falava pouco. Chamava-se Rogério Alves. No quintal, um velho piano desafinado. As teclas amareladas refletiam a luz da lua como ossos expostos, e todas as madrugadas, o som de notas incompletas ecoava pelo bairro. Eram fragmentos de uma melodia que ninguém reconhecia, ou que talvez já tivesse ouvido antes, em outro tempo. Certa noite, ele encontrou uma criança parada no portão, curiosa. "O senhor é músico?" perguntou. Ele sorriu com um canto de culpa e ternura. "Fui cientista, e aprendi que a música é a única ciência que salva. Essa música é triste. É o que sobra quando a gente esquece demais." A menina se aproximou do piano. "Posso tocar?" "Pode. Mas só se prometer que não vai tentar apagar quando errar." Ela riu, confusa, e assentiu. As mãos pequenas tocaram duas notas hesitantes, e ele a observou como quem vê a vida renascer sem pedir permissão. No dia seguinte, deixou um envelope na caixa de correio. Dentro, um bilhete curto. "Para Marina. Se um dia voltar, esta casa é sua." Ninguém nunca buscou. As semanas se tornaram meses, e a rotina ganhou uma paz que assustava. Às vezes, ele esquecia de se culpar. Outras, a lembrança voltava como maré alta. Mas algo havia mudado. Agora, ele aceitava que lembrar era viver, mesmo que doesse. Certa madrugada, durante um apagão, ouviu o rádio do vizinho ligar sozinho. Uma voz feminina recitava versos entre chiados. A memória é o corpo tentando não morrer. Ele reconheceu a entonação. Marina. O som durou poucos segundos, mas foi o suficiente. Quando amanheceu, ele caminhou até a praia. O vento trazia cheiro de sal e lembrança. Olhou o horizonte e sussurrou. "Eu existo, não como queria, mas existo." E pela primeira vez, o nome Rogério Alves soou menos como uma mentira e mais como uma herança. Sentou-se na areia molhada e começou a escrever em um caderno. Datas, nomes, memórias. Cada linha era um pacto. Nunca mais permitir que a verdade virasse luxo. No último parágrafo escreveu: "O homem que nunca existiu morreu no dia em que resolveu existir de verdade." E assinou com o próprio nome. Não o científico, o humano. Na manhã em que os jornais finalmente pararam de citar o nome do instituto, Raul acordou com o barulho do vento atravessando a casa, como se a praia respirasse por ele. O rádio velho pegava uma estação de AM que repetia notícias antigas como se fossem novas. As pessoas precisam que alguém lhes lembre do que já sabem, porque lembrar dá trabalho. Ele entendeu que a vida depois da verdade é assim, silenciosa por fora, ruidosa por dentro. A tempestade muda de endereço, mas não desaparece. Ele varreu o chão de areia, ferveu café, abriu a janela.
O mar estava áspero, ondas cinzentas quebrando na beira. Pensou que aquilo parecia um coração treinando para não desistir. No caderno, retomou o hábito de escrever tudo. Acordei às 6h12. Ainda sinto medo quando ouço passos no corredor. Ainda toco a melodia de Marina sem pensar. Ainda sou 2 nomes, mas aprendi a não fugir quando um deles dói. O grafite escurecia a página com paciência. Era a sua maneira de dar corpo ao que poderia evaporar. Às 9, bateu à porta um senhor de bicicleta, o mesmo que vendia pães na rua de trás. Trazia um jornal dobrado e um olhar curioso. "O senhor viu isso?" perguntou, apontando a manchete sobre terapias de memória, que prometiam apagar fobias em 5 sessões. Raul respirou devagar. "Já vi promessas com cheiro de milagre demais. O senhor é médico?" "Fui engenheiro de problemas", respondeu. "Agora aprendo a consertar os que eu mesmo criei." O homem riu, sem entender. Deixou o jornal e foi embora, pedalando contra o vento. As tardes viraram um ritual simples. Aulas espontâneas de música com 2 crianças da vizinhança, água com limão, caminhar até a pedra onde o mar batia mais alto e voltar antes de escurecer. Ele descobriu que ensinar é uma forma humilde de pedir desculpas ao mundo. Dizia às crianças que o erro é um degrau, não um buraco. Quando uma delas chorou por não acertar a passagem, ele tocou as 2 notas que sabia melhor, as notas que restaram da canção de Marina, e disse: "Está ouvindo? É bonito porque é verdadeiro. A beleza da verdade não é perfeita. Ela assovia. À noite, o sono vinha como um animal desconfiado. Em alguns dias se aproximava. Em outros, ficava à porta farejando. Quando não vinha, ele descia para a sala, acendia a lâmpada pequena e escrevia cartas que jamais enviaria. Uma para a mãe de Marina, outra para o policial, outra para a mulher do jaleco. Em todas, o mesmo refrão: "Eu existo, e não vou usar isso para desaparecer de novo." Guardava as cartas numa caixa de sapatos com a palavra permanecer escrita na tampa. Era o oposto do Veritas. Um gesto pequeno para ficar. Certa tarde, o policial apareceu sem avisar. Estava mais magro, com olheiras de quem começou a dormir olhando para o teto. "Encontrei você pelo barulho do piano", disse parado no portão. "Queria saber se você precisa de alguma coisa." Raul ajeitou o banco de madeira e ofereceu um copo d'água. "Preciso que você não minta por mim. Ninguém perguntou por você." O relatório fechou com "desaparecido." "Então faça o que os relatórios não fazem. Anote o que viu." "O que eu vi?" "Um homem que escolheu lembrar." O policial encostou no batente e ficou em silêncio longo, o tipo de silêncio que vira compromisso. Antes de ir embora, deixou um envelope pardo. "É o pendrive. Não consegui dar play. Não sei se devo." "Eu também não sei", disse Raul, sem tocar no envelope. No domingo, ele foi à missa cedo, sentou no fundo, deixou que os hinos fizessem o trabalho que a medicina não soube fazer. Não veio redenção. Veio algo menor e mais resistente. A decisão de voltar segunda de manhã e terça também. Deus, qualquer que fosse o nome, parecia não se importar com provas. Importava-se com o gesto de voltar. Na volta, encontrou a bicicleta do vendedor caída, roda torta. A menina que gostava de tocar estava ao lado, tentando equilibrá-la. "O que aconteceu? Meu avô caiu. Disse que a cabeça apagou por um segundo. Fiquei com medo. Ele consertou o que dava, amarrou a correia com uma fita, levou a bicicleta até a calçada. O medo é um alarme. A gente não precisa morar dentro dele." "E se ele voltar?" A gente atende, respira e volta ao que estava fazendo. Tocar? Tocar. Com o fim do verão, a cidade ficou mais vazia. Os turistas foram embora levando porta-retratos com um pôr-do-sol que ninguém consegue enquadrar. Raul ficou, levado por nada além da própria escolha. Uma escolha pequena e diária, que gasta e ao mesmo tempo conserta.
Foi quando percebeu que a palavra que mais tinha medo de usar era perdão. Não o que se pede, mas o que se dá a si mesmo. Escreveu no caderno: perdão é parar de brigar com o que já acabou. E, ao lado, outra frase: responsabilidade é contar a verdade sem esperar medalha. Numa dessas manhãs, a mulher do jaleco encostou o carro em frente à casa. Não usava mais jaleco. Trazia flores simples e um envelope. Não vim para ajustar contas, disse antes de qualquer formalidade. Vim porque não suportei a ideia de você se tornar um boato. Ele abriu espaço na mesa, serviu café. Eu quase me tornei um protocolo. Você quase nos convenceu de que a dor tinha solução industrial. Ela tirou do envelope uma cópia de um documento. O Ministério vai investigar laboratórios que prometem apagar traumas. Talvez demore, talvez falhe, mas vai. Se você quiser, pode prestar depoimento sob sigilo. Não quero sumir atrás de carimbos de novo. Não é para sumir. É para dar nome aos lugares onde a verdade foi amarrada e deixada sem água. Ele assentiu, com o tipo de concordância que só quem cansou de sobreviver consegue dar. Eu falo, mas vou falar como homem, não como especialista. No mesmo dia, escreveu um texto que não era denúncia nem confissão. Era um manual mínimo, de 10 linhas, intitulado Coisas que Aprendi Tarde Demais. Quando você promete tirar a dor de alguém, garanta que não está tirando a história. Quem tenta controlar tudo chama de milagre o que é só medo com etiqueta nova. O amor não é prova de conceito. O luto não é defeito de fabricação. A verdade não cura, ela permite cuidar. Apagar não repara, só adia. Culpa sem gesto vira decoração. O perdão não é senha, é serviço. A memória que dói também orienta. Se você pode escolher, escolha ficar. Mandou o texto por e-mail ao policial, à mulher e a si mesmo, como quem planta 3 árvores pequenas em um terreno erodido. Depois saiu para caminhar na areia molhada. O vento empurrava de lado, e cada passo era uma negociação entre cair e continuar de pé. É isso, pensou. Viver é aprender a andar torto sem chamar isso de derrota. No aniversário de Marina, ele levou o piano até a varanda. O esforço quase o derrubou. Mas alguma coisa dentro dele pedia céu aberto. Tocou a melodia sem pressa, deixando que os vizinhos se perguntassem quem era a mulher a quem aquela música pertencia. No fim, ficou em silêncio alguns minutos, olhando o mar, até dizer em voz alta: você não some quando eu toco. Você cabe. No dia em que a chuva voltou a castigar as telhas, o policial regressou com uma pasta. Vão abrir uma audiência pública. Querem ouvir vítimas, técnicos, testemunhas. E os culpados? Alguns querem pedir desculpas. Outros vão se esconder atrás de relatórios. Eu posso ir, mas não para ser espetáculo. Eu te prometo que não. A audiência aconteceu numa sala fria da capital. Raul sentou ao lado de gente que nunca tinha visto e que, de alguma forma, conhecia há anos. Pessoas que tentaram apagar algo e acordaram piores. Gente que acreditou em receitas e foi servida com silêncio. Quando foi sua vez de falar, não levou papéis, levou o caderno, leu 2 parágrafos e fechou. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Perguntou a presidente da mesa. Tenho, disse respirando fundo. Eu existo. A verdade me custou caro, mas o preço de continuar mentindo era maior. Se tiver que sobrar de mim só uma frase, que seja essa: não terceirize a sua memória. Ninguém aplaudiu. Não era evento para aplausos, mas alguns pescoços se inclinaram, como se tivessem deixado cair um fardo. De volta à praia, ele percebeu que algo sutil tinha mudado. O rádio já não o feria. As cartas na caixa de permanecer pareciam mais leves, e as crianças tocavam com menos medo do erro. Uma tarde, a menina que sempre hesitava levantou a mão no meio da música e disse, rindo: Tio, eu errei bonito. Ele respondeu: Erro bonito é aquele que não tenta se esconder. No fim do outono, a mulher escreveu: A primeira investigação foi aberta. Ainda vai doer.
mas é a dor certa. O policial enviou outra mensagem. Guardei o pendrive. Não dei play. Resolvi ouvir você antes. Ficar. Ele sorriu para o telefone como quem recebe uma bênção. Na última página do caderno, Raul decidiu que precisava escrever não sobre Marina, nem sobre o instituto, nem sobre si. Precisava escrever para quem um dia, por desespero ou marketing, acreditasse que esquecer é solução. As palavras saíram sem esforço, como se estivessem esperando o tempo da maré. Se um dia te oferecerem paz sem história, desconfie. Paz que não sabe o nome das suas cicatrizes é só anestesia. E anestesia não é descanso. É intervalo. A vida não acontece no intervalo. Acontece quando a gente volta. Fechou o caderno, apagou a luz e ficou alguns minutos com a janela aberta, ouvindo a casa respirar. A madrugada tinha cheiro limpo, de coisa lavada à mão. Pela primeira vez, pensou que talvez pudesse arrumar o piano, trocar as cordas, pintar a moldura, não para esquecer, mas para permitir que o som saísse melhor. Melhorar não é apagar, é afinar. Antes de dormir, escreveu num papel pequeno e colou na geladeira. Quando o medo voltar, faça café. Quando a culpa falar alto, dê aula. Quando a mentira prometer descanso, caminhe até a pedra. Riu sozinho outra vez, imaginando que alguém poderia achar aquilo bobo. Mas bobo, pensou, é chamar de destino aquilo que é apenas hábito sem vigilância. Na manhã seguinte, a menina apareceu com um bolo torto de aniversário. É hoje? Ele perguntou, surpreso. Não, ela respondeu. Mas a gente decidiu que, quando a música do Senhor fica menos triste, é aniversário do piano. Ele fingiu seriedade. Então vamos cantar. Cantaram desafinados, bateram palmas fora do tempo e comeram um bolo que queria desmoronar e não desmoronava. Ele soube, sem precisar de linguagem, que era isso que restava de todos os nomes. Uma mesa simples, um intervalo sem anestesia, uma música que ousava continuar. Na praia, o dia abriu devagar. As ondas pareciam repetir um aviso antigo que ele finalmente entendia. O mundo esquece rápido, mas o que a gente decide lembrar transforma o tamanho do mundo. Raul fechou os olhos e agradeceu sem dizer a quem. A gratidão não precisa de endereço. Na parede, escreveu com um giz. Sem verdade não há descanso, sem memória não há futuro. E então, como quem assina um documento invisível, disse em voz baixa, mais para si do que para o vento. Eu escolho ficar. Eu escolho existir. Eu escolho lembrar.